Beleza, pessoal? Certinho? Hugo Carpanese do canal falando de máquinas aqui com vocês. Tá, moçada, vou vender um corte plasma. O cliente chegou lá, eu quero uma máquina de corte plasma, mas eu também não tenho compressor. Eu quero saber que compressor eu preciso para utilizar uma máquina corte plasma. Então, como vocês já sabem, né, diferente da solda MIG, que usa o argônio ou mistura, né, da solda TIG também, que usa o argônio, do conjunto óxido-acetileno, que usa oxigênio e acetileno, o corte plasma utiliza o ar comprimido, então o próprio oxigênio, né, que essa é a função do plasma. Em outro vídeo eu já explico para vocês o que é o plasma mais detalhado. Mas enfim, em resumo, o plasma precisa do ar. É esse ar que vai sair na ponta da tocha, que vai ser ionizado para fazer o corte. Então, um ponto, né, bem importante é saber qual que é a pressão que esse tipo de equipamento utiliza lá na ponta. A gente está falando aí, né, de corte plasma de 30, 40, que é o que o comércio e o mercado é o mais comum aí para cortar chapas aí de até 8 milímetros, separando até 10 milímetros, falando dentro desse mercado, né? Qual que é a pressão que é utilizada? Então, esse tipo de equipamento você precisa de 90 libras, né? Falando, né, que é o mais utilizado, que é em libras, né? Que é a pressão que é utilizada ali. Para vocês terem uma ideia, ferramenta pneumática, aquela máquina de tirar roda de carro, né? Tirar roda, até mesmo a grande lá para tirar roda de caminhão, aquela, né, que usa a pressão que você vê no borracheiro, ela usa 90 libras. Então você pode usar essas mesmas 90 libras para o corte plasma, correto? Então, assim, por questão de libras de pressão, qualquer compressor tocaria. Você tem um compressor de baixa pressão, que é um pequenininho, por exemplo, vai estar ali entre, né, 120 libras, que é uma baixa pressão. Um média pressão você tem 140 libras, uma alta pressão você tem 175 libras. Então, questão de capacidade de compressor, qualquer um vai te entregar as 90 libras que você precisa. A questão é o consumo. Então, ela tem um alto consumo ali para fazer o corte, né? Então, ela vai consumindo bastante ar. Então você tem que ter um compressor, quanto maior o reservatório, melhor. Então o tamanho ideal seria um compressor aí de 10 pés, né, com um reservatório aí de 100 litros, para você, né, trabalhar aí um serviço pequeno, talvez um serralheiro, aí alguém precisa fazer uma manutenção, você vai ter ar ali suficiente. Então você vai regular ali 90 libras. Os equipamentos, geralmente eles acompanham o filtro regulador, né? Então você tem lá, por exemplo, 140 libras saindo do compressor, entra por aqui, você regula para 90 libras e vai para o equipamento, né? Você tem que baixar essa pressão. Só que atenção, esse filtro vai sempre atrás do equipamento, vai coladinho aqui. Porque se você regular essa pressão lá perto do compressor e puxar mais 7 metros de mangueira, por exemplo, essa pressão que você regulou vai chegar muito baixa aqui. Então o que acontece? Você não vai ter pressão suficiente, vai estourar o eletrodo, vai danificar o bico e provavelmente você não vai conseguir fazer o corte numa chapa, principalmente se for uma chapa mais grossa. Beleza? Então assim, você regula 90 libras. 90 libras é o que é preciso para trabalhar nesse tipo de equipamento com eficiência. Filtro sempre coladinho na máquina. Isso vale para qualquer ferramenta pneumática. A regulagem da pressão sempre o mais próximo do equipamento e não lá da unidade compressora, ok? Então, se caso há necessidade de você puxar, você, né, colocar o filtro e levar o equipamento para mais longe, se atente se ela está entregando a pressão que você precisa. Então, corte plasma, compressor indicado, um 10 pés, 100 litros no mínimo, é muito interessante. Se você precisa se locomover, vai usar um modo compressor pequenininho de 120 libras, beleza, vai fazer um corte, vai ter que esperar o compressor carregar, e assim você vai demorar mais tempo, vai ter mais consumo de energia. Beleza? Então aí nos vídeos futuros, depois, se você ainda não viu, entender o que é o corte plasma, entender como é que funciona essa questão de pressão também. Beleza, pessoal? Até a próxima dica. Hugo Carpanese falando de máquinas. Bora lá!